Bem-vindos a este boletim, o podcast da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, desta vez para contar histórias do arquivo histórico. Sim, são histórias de pessoas, histórias da humanidade, da forma como as crianças, a dada altura e durante séculos e séculos, foram recebidas nesta casa. A roda pode parecer esse lado menos próprio do cuidado da criança, mas muito pelo contrário. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa acolheu e cuidou. Glória, aos 20 anos, em 1821, entrega uma menina aqui na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para ser cuidada. Abandonada pela pessoa, pelo homem com quem tinha estado, acaba por assim dar uma vida a esta criança e podendo ser também uma pessoa que contribui para a sociedade. Isménia, neste momento, posso dizer olá, muito bem-vindo aqui. Vítor Mendes é neto desta Isménia, desta menina que contribuiu para a sociedade com o seu nascimento, com a sua mãe, com os seus tios. E de vários foram imensos. Ainda tem imensos bisnetos e trisnetos. Não sei quantos, alguns não sei o nome deles, porque eles estão na França, outros estão na Suíça, Luxemburgo. Por acaso encontramos e tirei mais umas fotos com eles, agora na altura de agosto, foi quando todos vêm às terrinhas, e eu consegui estar com eles e tirei um conjunto de fotografias que ainda não estão devidamente organizadas para fazer a árvorezinha genealógica. Essa é a herança da sua avó Isménia, e na verdade a sua avó Isménia, o que é que se lembra já sabemos que sobreviveu, viveu até aos 103 anos, o que é que se lembra? Como é que era esta senhora? Lembro, ela era muito engraçada, tinha muitos conhecimentos, eu metia-me sempre com ela por causa dela, ela como tinha 4 filhos, de 3 em 3 meses estava em casa de um a seguir ao falecimento do meu avô, passou a ser essa a vida dela. E portanto ela, onde ficava mais estranho era quando vinha cá para a zona de Lisboa, porque lá estava nos ambientes dela, que é na zona de Ferreira do Cedo. Quando vinha para Lisboa era mais complicado, portanto sentia-se mais longe, um pouco... Sim. Não tão bem em casa. Sim, um pouco mais triste, e aqueles 3 meses que estava um bocadinho a passar, porque os outros 9 eram passados lá na zona. Portanto, e lembro, porque eu achava estranho, porque é que ela trazia tanta roupa, e por que razão é que ela de verão usava camisolas de malha e toda apertada, toda fechadinha, e ela dizia, oh, filha, é assim... E só o termo que ela usava, o que garda o frio, garda o calor. Era o que ela dizia e consta-se. Exatamente. Mas deixe-me perguntar-lhe, de alguma forma ela contava algumas histórias aqui, quando passou cá tempo? Sim, contava, porque eu não, devido à idade também que eu tinha, não aproveitei muito, digamos, muita informação, mas registro algumas muito engraçadas, e essa aí não me esqueço, é das principais, porque na casa onde ela estava, dos senhores, do segundo casal que a foi buscar, que era lá na zona de Tomar, propriamente em Almogadel, e então o senhor era sargento, era ex-sargento, estava reformado e tinha conhecimento e sabia ler, recebia jornais, etc. E então a parte muito importante veio uma informação que iriam passar os primeiros aviões lá na zona, portanto estamos a falar em 1900 e não faço a mínima ideia, deve ser dos primórdios da aviação. Eles tinham essa informação, mas a maior parte das pessoas não tinham. E então ela diz que quando chegou o dia de passar esse avião, diz que aquilo foi uma desgraça, por lá toda a gente a fugir, toda a gente a correr, a saltar muros e a esconder-se, porque não faziam a mínima ideia do que era, então ficaram assustadíssimos. Eles não ficaram porque o senhor... Ele com certeza passou alguma informação, mas claro. Não chegou a toda a gente, e ela ria-se quando estava a ver que era a pessoa a fugir, saltar por cima das paredes, os animais, tudo a fugir. E de alguma forma esta história de vida, o facto de ter sido entregue aqui na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, fez da sua avó uma pessoa positiva porque percebeu que tinha tido uma oportunidade de vida? Essa parte é que me custa, porque eu não sei se ela teve curiosidade em saber sobre o passado dela. Ela nunca falou sobre isso? Comigo não sei se falou com alguém com a minha mãe ou com outras irmãs, mas eu penso, como ela era tão novinha, eventualmente ela é capaz, na memória dela, teria só aquela parte onde apareceu lá com aquele casal e com aqueles senhores, porque ela era uma menina, tinha 1 ano, ou menos, e portanto ela, não sei se ela tinha
alguma noção de onde teria vindo. Mas essa história de família acaba por ser preservada também, até pelo Vítor. O Sr. Vítor tem objetos da sua avó, mantém as fotografias da família toda para si, acaba por ter sido realmente uma pessoa muito importante na sua vida. Sim, foi as duas avós que, pronto, a materna, que era ela, e a paterna também foi uma senhora bastante importante para mim. Também eu era muito mais mimado, porque eu era o único neto, e esta tinha imensos, portanto era diferente, mas pronto, quando estava cá aos 3 meses era só minha. Pronto, e era engraçado, porque depois também andava na escola, mas foi importante. E depois tentei saber, por causa do apelido, como disseram, tentei saber as origens dela, e finalmente, e recentemente, com a informação que vocês fizeram o favor de me enviar, pronto, ficou... E porquê que teve interesse em saber mais da sua avó? Não, tinha interesse, pronto, disse em termos de pesquisar, porque eu gostava de organizar. Também está um pouco em moda, mas eu sempre gostei, porque eu gosto de história e faço recriação histórica também. Num grupo, digamos que é o meu hobby. Mas teve interesse em saber a história da sua avó? Tive interesse em saber as raízes dela, porque eu pensava, quer dizer, desconfiava para ser entregue que a situação que se passou, pronto, era a ideia que eu tinha. Mas que a senhora que seria de cá, de Lisboa, e que não tinha emigrado para cá, como aconteceu nos anos 60, muita imigração para Lisboa por causa do trabalho, e nessa altura pelos vistos, a sua bisavó veio do Concelho de Oliveira do Hospital, não é? Sim. E foi mais engraçado saber até uma coisa que ela nunca soube, quem eram os avós dela, né? Porque conseguiu saber, dentro dos registros, quem foram... Filha de Joaquim Abrantes e Rita. Ou seja, estes são... estes são os avós dela. São os avós da sua avó. Os pais acho que é da Maria da Glória. Da Maria da Glória, é? Que era a mãe, exatamente. Uma menina de 19, 20 anos. 20 anos, sim. E acho que devia ter tentado aprender a fazer camisas e depois resultou nas médias. Acho que o senhor era camiseiro, se não. Sim, era camiseiro. Mas, na verdade, esta história ajuda também a criar uma união ou alguns laços entre a família mais consistentes. Sim, há 2 ou 3 que também querem fazer. Tenho um primo que é o Rui, que ele também se interessa por esta situação, e eu pedi-lhe alguns dados e disse-lhe que isto ia acontecer, mas é difícil também eles virem, pedi-lhe algumas fotos, claro. Principalmente do caso da meu tio Américo, que eu não tinha, das restantes tinha, mas pronto, há assim uns quantos interessados, há outros que nem muito, é alguma curiosidade, mas aquele interesse, não, eu não sei, por causa desta situação de gostar muito de história e tentar fazer a árvore, pronto, fui pesquisar, pronto, e tive esse gosto. O que é que acha da história da sua avó, bem, da sua bisavó, na verdade? Estão aqui várias pessoas referidas nesta informação do visitador, que eu acho extraordinário, que realmente é nesta documentação que está a história da vida da sua avó, não é? Exatamente. O princípio da história da vida da sua avó. O que é que acha estar neste momento para exposição, numa exposição que explica um bocadinho mais de toda esta função e missão da Santa Casa? Acho interessante, e é expor a memória, como de outros da mesma forma, não é? Tudo o que se conseguir saber, acho bem, pronto, e eu adorei ter esses conhecimentos e ter esse resumo todo da história dela e das origens, das dificuldades que as pessoas passavam. Hoje já não é tanto assim, mas até num passado recente acontecia muitas situações dessas. Não é? Ficou comovido quando soube dos nomes, imenso. Por exemplo, mesmo não conhecendo as pessoas? Exatamente. Apetecia-me ir à procura deles, cá devem haver descendentes. O camiseiro era daqui dos arredores, provavelmente é capaz de ter descendentes, ainda. E lá, não sei, pronto, tinha curiosidade de saber se ela tinha irmãs ou não. A Maria da Glória, se teria irmãos, provavelmente há de haver descendentes lá na zona também, mas provavelmente é capaz de ser difícil conseguir. Mas não é impossível, provavelmente há de haver esses registros. Como falou que, obviamente, circunstâncias mais difíceis que levavam as mães muitas vezes a entregar, ou os pais, a entregar as crianças nesta instituição, de alguma forma considera a sua avó uma heroína? Sim, de ter sobrevivido, mas também a mãe por causa das dificuldades que passou, porque eu li que assim que se soube que ela estava grávida, onde ela trabalhava a senhora colocou-a na rua.
Portanto, ela deve ter passado algumas dificuldades até conseguir arranjar trabalho, e a maneira de ela ter arranjado um novo trabalho foi entregar a menina, para ela própria também conseguir sobreviver, e digamos para sobreviverem as duas, não é? Ela ter um novo trabalho e a menina ter possibilidade de sobreviver, porque ela, provavelmente com ela, era muito difícil de arranjar trabalho. Era muito difícil se não houvesse a Santa Casa. Pois, e se não houvesse a Santa Casa, garantidamente que ela provavelmente não tinha sobrevivido. Nem ela, nem muitas dezenas. Certamente. Esta história convém, faz falta contar mais destas histórias ao país? Sim, eu acho que sim. Deviam saber e divulgar, pronto, de quem permitisse os nomes dessas pessoas. Acho que não é vergonha nenhuma. Eu não me sinto de qualquer forma nenhuma envergonhado que ela tenha sido entregue. Sente-se orgulhoso? Sim. Bastante. Sim, estes objetos, estávamos agora, peço desculpa, mas estávamos a falar dos objetos que guarda com afeto da sua avó, e quando ela vinha cá estes 3 meses, dizia que essa era a malinha dela. Sim, essa era a malinha dela, trazia-os, digamos, as suas coisinhas pessoais quando ia para casa de todos. E pronto, além de haver os saquinhos com as roupas, que também não era muito, mas isto era a sua malinha com os seus objetos pessoais que ela transportava sempre consigo, e estava sempre ao pé dela o dia inteiro. E guardou porquê, Vítor? Guardei, pronto, por recordação, por homenagem a ela, que estava lá em casa, consegui recuperar e guardá-lo, pronto, para não desaparecer e para não se perder. Bem, isto agora pode ser uma peça de museu, também. Sim. Não só... Para o nosso museu, que eu tenho imensas recordações de família, de coisas antigas, e esta é uma que tem imenso valor mesmo. Quando fala que a sua avó vinha para a casa dos filhos, cada um recebia a mãe, havia muito amor nessa família. Sim, aqui em casa, porque a minha mãe, como era doméstica, estava mais tempo com ela, às vezes até se aborreciam, se calhar mais, está muito tempo, porque com os outros eles tinham os filhos, mas estavam constantemente a trabalhar, e ela às vezes também lá ia com eles enquanto podia estar lá entretida, lá nas hortas e nas fazendas, mas digamos que só se juntava à refeição mais à noite. Aqui em casa era diferente, porque estávamos todo, com exceção de mim, estava todo o dia com ela, principalmente a minha mãe. Portanto, passava mais tempo, agora com os outros não, mas pronto, era a vida normal, que toda a gente tinha que trabalhar, e só à noite é que depois se reuniam, ela lá se entretinha a fazer as coisas dela, a rezar, a cozer, a fazer napuruns e montinhas de retalhos, enquanto conseguiu ver, e nunca a vi com óculos, sinceramente fui até conseguir ver, ela foi fazendo estes artesanatos com os tapetezinhos, etc., que ainda tenho guardado e que uso. Tenho guardado para decorar em cima dos fanzines e etc. Uma última pergunta, Vítor. O que é que acha que aprendeu com a sua avó? Com esta história da sua avó? Imensas coisas, alguma coisa de tudo. Aprendi com ela a cozer, aprendi a costurar por causa de algumas malandrices que eu fazia, e eu via a cozer e aprendi com ela. E uma outra coisa que eu achava muito engraçado com ela é que ela, quando estava sentada, ela nunca punha os pés diretamente no chão. Tinha sempre, lá na terra, tinha uma tábua de cortiça, onde ela punha os pés em cima, e aqui, cá em Lisboa, como a gente não tinha cortiça, mas os outros, cada um tinha lá um encado. Então pediu ao meu pai para arranjar uma tábua onde ela punha os pés, sempre em cima daquilo, porque ela dizia que os males entravam pelos pés. Era o que ela dizia. Então tinha sempre aquilo. Foi 2 coisas que, pronto, essa que eu registrei, depois ela fazia algumas chamadas mesinhas, dava uma volta e ia apanhar umas certas plantas que eu cheguei a ver com ela, que ela fazia lá uns chás, quando vinha cá, outros trazia aqui dentro da malinha, trazia uns saquinhos com chás lá da terra, e aqui arranjava outras ervinhas que eu ia às vezes com ela, e ela apanhava e fazia os seus chazinhos, etc. Não sei se foi por isso que chegou aos 103 ou não, se ajudou, provavelmente ajudou. E a tabuazinha e a cortiça debaixo dos pés também, certamente. E o que é que aprendeu pessoalmente também com esta busca da história da sua avó, com este exemplo? Essa busca foi de facto a história. Como digo, ela também provavelmente nunca teve essa noção do passado, não sei se tentou saber ou não, mas muito dificilmente. E eu, digamos que estou a fazer isso por ela. Fiz isso por ela para eu saber. Pronto, e para tentar descobrir, pronto, e está aí. Com a vossa ajuda eu fiquei muito contente. Contente e comovido quando li de facto a história, esses pormenores todos. A descrição da mãe, porque não havia fotografia, a descrição do que é que ela trazia vestido,
Pronto, é impressionante também, ao fim e ao cabo, saber como é que as coisas funcionavam na altura, independentemente daí estar o caso dela pessoal, mas também ver como é que as coisas passavam na altura, as assinaturas, o ser batizado e darem o nome que tem, quem foram os padrinhos dela. É tudo muito, muito interessante, muito ao pormenor. Como digo, é a história de como as coisas se processavam com quem era entregue. É muito interessante, todos os pormenorzinhos. Sr. Vítor Mendes, muito obrigada por estar aqui connosco e por falar desta história. Foi um gosto. Na verdade, é comovente, porque a cada pergunta a resposta pode ser uma forma de serenar. A história de Gesménia, de avó de Vítor Mendes, tinha tantas interrogações que, afinal, estão por aqui neste registro, nesta informação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, neste arquivo que tem tantas outras histórias comoventes para nos contar.